Depois de colonizado e explorado por mais de 300 anos, o Brasil se tornou uma república em 1889. Quase ao mesmo tempo, o povo brasileiro foi apresentado a duas novidades que chegaram da Europa: futebol e democracia. A democracia brasileira começou a funcionar, mas deu uma parada para o almoço e só arrumou serviço de novo depois da Segunda Guerra. Mas aí chegou 1964 e começou a mais longa noite da democracia brasileira. Após 15 anos do golpe militar, a barra continuava pesada. Os generais no poder, as Forças Armadas e a onipresente censura federal ainda torturavam, matavam e amordaçavam o país. É uma coisa assim difícil para quem hoje está vivendo no Brasil, um adolescente no Brasil, conseguir entender o que era exatamente você crescer durante os anos 70. Dos grandes males, certamente, o maior mal de uma ditadura de tantos anos como o Brasil viveu, não é nem o período em si da ditadura. É a consequência nas gerações futuras pós-ditadura. Quando você, de alguma maneira, treina gerações, uma, duas, três, a não ter sentimento de cidadania, a ter medo da polícia, a ter medo de contestar. Eu me lembro, assim, com muita tristeza dos anos 70, me lembro de andar com medo nas ruas. A gente vivia uma coisa da repressão policial, a gente tinha medo da polícia, um carrota, um camburão. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício, está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não tem contas. Quantas tiverem aqui? Nós não queremos mais estar na esquina em 4 e chegar à rota e falar, circulando, vamos sair daí. Vamos embora, só pode ficar de 2. Meu, você só podia conversar em 2. Você passou por isso? Aí começou a cair a ficha para todos nós do que era realmente a repressão. Começamos a descobrir os porões da ditadura. Nós não queríamos mais aquilo, meu. O povo brasileiro não queria mais, meu. Meu amor, eu sinto muito, muito,
Distrito Federal, o general Figueiredo, temido chefe do SNI, recebia a faixa presidencial, enquanto no Corinthians, outro presidente driblava o estatuto e reforçava sua própria ditadura no Parque São Jorge. Naquele tempo, o timão estava muito por baixo. Vicente Mateus era um tiozinho tão interessado na alternância de poder quanto qualquer um dos milicos de plantão. Aí tinha o movimento da anistia, né? Todo o movimento operário do ABC, de resistência e tal, que concentrou líderes do Brasil inteiro. O pano de fundo de tudo daquela época era a democracia. Nós não estávamos até então tão preocupados com a democracia, porque tinha. Aí veio a ditadura. Quando vem a ditadura, vai para o exílio, vai para a prisão, aí você passa a valorizar a democracia. Com tantos brasileiros sofrendo no exílio, a gente estava com muita saudade da tal da democracia. Mesmo com medo de tomar porrada, não foram poucos os que resolveram encarar. Rolava uma certa impaciência em relação ao contraste do sistema autoritário que a gente estava vivendo e de uma vontade de liberdade, de liberdade de expressão. Você sentia uma necessidade rápida de mudança. Já estava num momento de mudar. Estava começando a ter uma mudança, mas muito lenta. Mas o povo, o jovem principalmente, estava querendo uma mudança mais rápida. Porque a gente tinha uma transição não muito clara entre a ditadura e o que se pretendia que era uma redemocratização. Um momento da gente poder eleger os representantes, o presidente principalmente, poder ter livre expressão. Eu lembro que eu fui ver um jogo Corinthians e Guarani e tinha muita gente no Morumbi e eu estava com um grupo de companheiros e diziam assim para mim, o dia que a gente levar essa quantidade de gente na Assembleia, a gente começa a mudar a história do Brasil. E quando foi em março de 79, a gente colocou 100 mil pessoas no estádio. Ou seja, foi uma coisa boa. Olha, era uma angústia, né? Um sofrimento. Então a gente vivia, cada um à sua maneira, ou em grupos, tentando ir contra, de alguma forma. Esse, eu acho que foi um momento excepcional, sabe, da luta pela democracia, foi a entrada dos trabalhadores em cena, na perspectiva de conquistar ao mesmo tempo o direito de greve, sabe, conquistar mais salários e conquistar a democracia do país. A gente achava que um dia aquilo ia acabar, mas quando ia acabar? Quando ia acabar a censura? Quando aqueles caras que foram embora iam voltar? Eu, por exemplo, que fiquei... Eu não me conformava de ver aquela geração de Brizola, Darcy, Arraes, Celso Furtado. Aqueles caras fora do Brasil, ainda jovens. E esses caras vão voltar quando? Nunca. E aí você passa a viver um outro tipo de esperança, né? A esperança de que você pudesse realmente ter um país diferente. No mais sangrento 1º de maio da nossa história, os milicos reagiram à lenta abertura, forjando um atentado. No Corinthians, Vicente Mateus se preparava para enfrentar mais uma eleição do clube, dessa vez disfarçado de vice na chapa de Valdemar Pires. Quando aconteceu a eleição no Corinthians, o Vicente Mateus apoiou o Valdemar Pires. Ele queria que o Valdemar Pires fosse o laranja dele. O Valdemar seria o candidato, porque o Mateus não poderia se reeleger,
e o Valdemar faria o laranja. Ele assumiria a presidência e depois de um determinado tempo ou ele renunciaria ou ele pediria um afastamento. O senhor Vicente era o vice-presidente. O senhor não pretende pedir licença após ser eleito, não, senhor Valdemar? É muito difícil. Você me faz essa pergunta, pedir licença. Eu não sei por que pedir licença. O que eu quero fazer, o que eu conversei com o senhor Vicente Mateus, de aceitar a minha candidatura, foi só se ele ficasse como meu vice-presidente. Depois de 3 meses, praticamente rompemos, e eu assumi, então, o Corinthians de fato, que de direito eu já tinha assumido. Afastar o Vicente Mateus do Corinthians era uma coisa complicada. Era como se, digamos assim, você quebrasse a segurança do clube. Aquele lugar onde você vai se socorrer na hora da necessidade. Que era exatamente o que se vendia para a ditadura. A ditadura é a segurança. Qualquer problema, você tem terroristas, eles fomentavam o terrorismo em qualquer lugar, criava aquele pânico para que eles fossem o local, o porto seguro por onde a gente fosse correr. O Vicente Mateus era isso no Corinthians. Naquele momento havia uma confusão de poder, uma luta de poder entre o Mateus com a Darifat, o Valdemar de direito, e o Corinthians ia indo muito mal. 81 já estava mal e ia ficar ainda pior com a queda do Corinthians para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Oswaldo Brandão não é mais o técnico do Corinthians. Esta foi a decisão da diretoria após o empate diante do Juventus no Pacaembu. Sentiram que a maré não estava boa para eles e deram um jeito de se afastar da cena para colocar um sociólogo garotão no papel de bucha. Eles não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. E aí, de repente, chega um cara falando a nossa língua, com aquela barba, né, que era tradicional, era meio que o símbolo de todo mundo que era da esquerda, com poder no Corinthians. Tem um comunista aí dirigindo o Corinthians. Puseram o Che Guevara para dirigir o Corinthians. O que é isso aí? Acho que futebol não é desse jeito. Mas eu não sei como é. E gostaria que a gente descobrisse juntos uma maneira de fazer futebol, jogar futebol, de viver futebol e, principalmente, de participar da sociedade, participar do momento que o país está vivendo. O país está num momento, era final de 81, muito duro. E nós estamos, e vocês futebol, estão assistindo. Nenhuma participação, nenhuma opinião. Sendo que qualquer coisa que vocês digam é muito importante. Quando eu comecei a trabalhar no departamento de futebol, eu fiz uma apresentação, fui apresentado ao elenco, né? Era também o início do trabalho do técnico Travalini. E era uma conversa, assim, tipo apresentação, né? De uma pessoa nova no grupo, que normalmente deveria demorar 10, 15 minutos, e a gente ficou conversando aqui umas 3 horas. E já nesse primeiro dia, o Sócrates foi uma das pessoas que mais se interessou por essa colocação, né? Começou a perguntar coisas, a colocar coisas, se mostrou surpreso, né? Por isso, né? Uma pessoa que estava chegando sem ter planos, né? E até sem saber exatamente como é que devia ser a coisa, né? Na primeira reunião que nós tivemos, reuniu todo mundo no vestiário e disseram, não, nós viemos para mudar. Vamos mudar e o Corinthians tem que ser diferente. E a gente vinha daquela estrutura arcaica, né? Fechada, e chegar e falar, não, nós queremos abrir. A briga da gente sempre era a nível individual. E, consequentemente, sem muita base, né? Sem chegar a nada de prático. Era a luta de um indivíduo contra um sistema. E a gente tentava, no mínimo possível, passar para fora, né? Passar para as pessoas aquilo que a gente achava que era errado, que tinha que ser modificado, tinha que ser reformado. Porque era impossível se pretender alguma coisa de prático, positiva, daquela forma. Na hora que pintou a chance com a chegada do Barba, pô, é nascer. Realmente é nascer de novo. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, um nome tão grande quanto seu futebol elegante, cerebral e inovador. Era a face pública do movimento dos jogadores que já estavam brigando para influir nos destinos do Corinthians. Um camarada perigosíssimo para o sistema. É difícil a gente encontrar pessoas raras, pessoas singulares. A gente encontra um monte igual. O Magrão é uma figura única.
principalmente no cenário do futebol. A gente usava 4, 5, 6... Ele era um cara acima da média, afinal de contas não é todo dia que você tem um médico que faz a opção de jogar futebol depois de formado. Mas hoje em dia tudo é muito diferente, com o progresso nossa gente... Sócrates era uma vez um filósofo grego chamado Sócrates. E eu fico imaginando por que seu pai deu este nome e como você se relacionou com esse nome no mundo que você viveu. Por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia. É um nome que eu gosto, principalmente porque é Sócrates brasileiro. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha... Um médico de 1,90 m, com pé 41, que resolvia as coisas de calcanhar porque se tivesse que virar o corpo caía, que jogava no máximo 7, 8 minutos por jogo, mas que resolvia os jogos. Ali, bateu o doutor, trabalha de calcanhar pra trás, toca essa roupa. Transportando uma boiada, me aperta o coração. Sempre comemorava o gol, né? Com o punho esquerdo levantado, parado com o punho esquerdo levantado, né? Isso era muito emocionante, né? Lembrando o gesto que sempre lembra os grandes heróis e grandes combatentes, né? E essa relação com a torcida também foi importante, porque ali está representado a nação brasileira, né? Tem particularidades que tem no país todo, culturas diferentes, estão todas inseridas num contexto de um clube como o Corinthians. E viver essa realidade também foi muito importante, quer dizer, e me sentir, de alguma forma, porta-voz desse povo, passou a ser quase que um compromisso comigo mesmo. A conscientização política do Dr. Sócrates começou com as ideias que vinham da esquerda. Na lateral do timão, Vladimir Rodrigues dos Santos foi dos primeiros jogadores brasileiros a se ver como um operário da bola e a perceber nas greves do ABC a força que a organização sindical trazia à classe trabalhadora. É extremamente importante resgatar o papel do Vladimir, porque o Vladimir desempenha um papel chave na própria transformação do Sócrates. Essa relação de amizade com o Vladimir é decisiva, porque o Vladimir, então, dentro desse processo de conscientização do atleta brasileiro, já tinha uma história. Eu sempre fui inconformado, né, com essa situação, né? A gente ficava incomodado com o fato de não poder interferir nas decisões do país, né? Então isso me levou, inclusive, a ser líder sindical. Qual é a sua identidade com o Zumbi? Onde é que você se identifica mais? Eu acho que o fato de ele lutar constantemente, enquanto viveu, pela libertação da raça negra, sabe? O Vlá é talvez o braço mais forte do processo. Primeiro que a história dele é intrinsecamente ligada ao Corinthians. Segundo, é negro. Isso tem um peso fundamental em tudo aquilo que a gente acredita. Um país tão racista quanto o nosso, cuja cor de pele é sinônimo de riqueza ou pobreza, é fundamental que tenhamos alguém que represente a maior parte da nação. Movimentos revolucionários não se fazem apenas com intelectuais e trabalhadores. É preciso fazer a cabeça da juventude. Walter Casagrande Júnior, com 19 anos e já centroavante titular do Corinthians, trouxe para a mistura que começava a ferver no Parque São Jorge o som das guitarras que jovens como ele estavam fazendo. Era a dose de rebeldia que faltava na receita.
sempre fui envolvido no meio do rock. Do rock and roll. Rock and roll mesmo. Eu era o Casagrande, com 19 anos, completamente diferente de todos os outros jogadores de futebol. Nada de pandeiro, pagode, nada disso. Rock and roll mesmo. Cabelo, estilo, a roupa. No futebol a gente tem algumas posições que tem perfil definido, né? Por exemplo, o goleiro, o pessoal costuma dizer que ou é louco ou é viado, né? A maioria prefere ser louco. E os centroavantes são todos malucos. Todo dia eu tinha uma contestação, todo dia eu tinha uma polêmica, todo dia eu tinha um questionamento. O motor era obrigado a ficar funcionando. Não era só gostar de rock, era ser livre, você viver a vida e você contestar. Né? O rock and roll significa, esse cara é rock and roll, esse cara é louco, esse cara é vagabundo, esse cara é contestador, é rebelde. Empurrou para o comando do ataque, Casagrande, E do encontro dessas pessoas com o Corinthians na segunda divisão nacional, disputando a Taça de Prata, resolvem que o modelo está errado. E que já que o Corinthians está no fundo do poço, vamos tentar um modelo diferente. Vamos fazer uma coisa que não seja como todo mundo faz. Vamos resolver as nossas coisas aqui dentro, no voto, na conversa, na discussão. Uma crise muito grande dentro da estrutura do clube, muitas mudanças e onde a crise, onde a instabilidade e a possibilidade também de uma revolução. E foi basicamente isso que ocorreu. Aproveitamos o que tínhamos ali no momento, uma junção de muitas pessoas com cabeças semelhantes, sentimentos semelhantes, mesmo com formações distintas. E aí conseguimos abrir espaço para implantar algo diferente que nós fomos construindo aos poucos. Enquanto no Corinthians os seus jogadores ganhavam voz, o Brasil fora das 4 linhas continuava no sufoco. A ditadura, já cansada, perdeu o controle da economia, a inflação disparou e o pior aconteceu. Faltou feijão. O Brasil da década de 80 é um Brasil que perdeu o seu rumo, por 3 motivos. Primeiro, porque tinha uma dívida externa gigantesca. Segundo, porque a inflação ela começou a se acelerar durante toda a década. E o terceiro ponto é que aquele modelo de Estado, o Estado brasileiro, ele entrou em falência. O comércio fechou as portas em quase toda a cidade, atendendo a uma recomendação da Associação Comercial de São Paulo. Um contingente de policiais do 1º Batalhão permaneceu no local. A cada minuto que passava, mais gente ia chegando. Um grupo de pessoas começou a gritar palavras de ordem e a multidão foi crescendo. Houve 2 corre-corre, mas nada de grave. E a palavra de ordem era uma só: atacar o supermercado Carrefour, na marginal do Rio Pinheiros. Devido ao quebra... Por que nós estamos assim? Por que nós estamos numa situação de quase desespero? Será que não é chegado o momento de uma revisão? Será que não é chegado o momento de outras soluções que não é de sempre, que é cortar o salário do pobre? Isso aí incendiou o coração da molecada toda, né? Eu comecei a compor nessa época e as músicas que eu comecei a compor eram músicas que a minha maneira infanto-juvenil de ver eram músicas contestatórias também, né? Percebe que as coisas estão mudando na política, na sociedade, lentamente.
e que a trilha sonora tinha que ser adequada àquilo. Acho que as pessoas sentiram o momento de poder falar mais abertamente as coisas que diziam respeito à realidade que viviam, né? Da turma, das pessoas da mesma idade, da cidade onde moravam. O momento em que essa geração começa a fazer o rock em português sem se sentir um cachorro magro por isso, e começa a bater pesado e começa a ter letras muito consistentes, aquilo pra gente vira um grande estímulo, é uma voz. E aí foi com esse pé na porta que a gente entrou e com essa necessidade também de não ter mais um discurso tão amoroso assim. Não é essa a verdade que a gente vive. É barra pesada, a cidade é confusa, é o caos, né? É violenta, entendeu? Estado violência, deixem-me querer. Estado violência, deixem-me pensar. Estado violência, deixem-me sentir. Estado violência, deixem-me em paz. E era realmente um momento definitivo de se perguntar se a gente ia querer viver o resto das nossas vidas naquele modelo que estava apresentado para a gente ali. Um país fechado, um país dominado, um país explorado, um país estagnado. Então, de repente, essa molecada conseguiu, com instrumentos mais simples, se juntarem nas garagens e fazer uma música mais forte, com uma letra mais direta, dizendo... falando sobre a realidade que viviam, né? Falando principalmente sobre a repressão. A polícia apresenta suas armas, escudos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. O governo apresenta suas armas. E era tudo de muita inspiração, né? Aquilo lá tudo inspirava muito, quando você sabia dentro de si que era uma coisa irreversível, né? O caminho da liberdade, né? O caminho da democracia. Mendigos pelos cantos e o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro a se criar. Os negros apresentam... Saber de pessoas que eram presas, torturadas, tudo isso era meio assustador. Eu acho que era um desabafo até. Nenhuma música expressava mais a inquietação do jovem naquela época do que o rock and roll. Nenhuma. Pega e vai, faz e sai gritando, né, de preferência. Se é tão urgente que você tem pra dizer. E acho que foi o que a gente fez. A polícia apresenta suas armas, escudos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. A resistência não era só uma coisa política, mas também era uma resistência musical também. Para mim, estava colocada as 3 principais questões naquela época da minha vida. As 3 principais questões, que era política, futebol e rock and roll. E não necessariamente nessa ordem, tudo embaralhado. Naquele momento, no início dos anos 80, aquele projeto do Corinthians caiu naquilo que eu sempre sonhei, que eu sonhava desde 75, né, que eu estava no Corinthians. Ser jogador de futebol, mas ter a minha vida. Poder sair, tomar uma cerveja, ir num barzinho, ver um show de rock, ir num teatro, me manifestar politicamente, viver a vida. Começaram a perguntar coisas para mim. Nós vamos contratar um jogador, o que você acha desse jogador? Nós queremos... vamos cortar a concentração ou não, que dia que a gente viaja. Eu comecei a gostar, comecei a me sentir um cidadão. Num período em que a gente estava requestionando a hierarquia militar,
a forma como as decisões são tomadas de cima para baixo, através de regimes autoritários, os caras sugeriram, não, vamos discutir, vamos questionar o posicionamento da nossa equipe, a necessidade de concentração, a escalação, vamos votar. O voto era uma questão importante em nível nacional, porque já se sentia a mobilização maior em função da busca pela redemocratização do país, e o voto era o símbolo disso tudo. Então nós nos reuníamos e ali discutíamos se seria bom ou não. E como isso era feito? Através de voto. Todos tinham o direito de votar a respeito do assunto que era colocado. Eram votos abertos. É claro que com a inteligência do Sócrates e do Adilson, a coisa caminhava para o lado que eles caminhavam. Eu não lembro deles terem perdido nenhuma votação. No Corinthians, juntando improviso e profissionalismo, as coisas mudavam rapidamente. Para trabalhar a imagem do clube, Adilson trouxe o mais premiado publicitário do país. Washington Oliveto criou o nome que seria a marca daquela revolução. Democracia Corintiana. E nós começamos a verbalizar o que estávamos fazendo. Aí o Juca, uma hora, falou, se eu estou entendendo, isso é uma democracia de corintianos. No que o Juca falou isso, eu falei, puxa, achei o nome. E anotei, Democracia Corintiana. E, de repente, quando o time entrou com Democracia Corintiana, né, desenhado exatamente como Coca-Cola, né, aquilo foi, para mim, o ápice da provocação e da coragem, entendeu? O movimento foi ganhando uma conotação de liberdade, no melhor dos sentidos, que se atrelava ao momento político que o Brasil vivia. A gente tinha democracia dentro da gente, já, né? E então ficou muito mais fácil de a gente colocar em prática aquilo que a gente pensava, o que era, de como a gente gostaria de viver. Assim, aos poucos, criou-se um ambiente democrático que era único no país, com experiências pioneiras nas relações de trabalho. Massagista, auxiliar, esse pessoal mais humilde, roupeiro, eles não participavam do bicho, né, do prêmio. E a democracia mudou essa filosofia, mostrando que ela tinha uma visão um pouco de esquerda, né, um pouco socializante da história. Não, tem um volume de dinheiro que vai ser distribuído teoricamente entre os que jogaram e os reservas que entraram, que nós vamos dividir para todo mundo. Todo mundo aqui tem que ganhar. O roupeiro tem que ganhar. O motorista do ônibus tem que ganhar. Enfim, nós temos que achar uma maneira de premiar todos. Aí o pessoal falou, poxa, a gente nunca viu disso, pô. Então nós também fazemos parte do processo democrático do clube. Eu acho que esse foi um dos fatores importantes. O exercício da democracia era mesmo corrosivo para os regimes autoritários. E no Corinthians ele trouxe conquistas simbólicas. Ficar enclausurado antes dos jogos, por exemplo, deixou de ser uma obrigação. Quando nós abolimos a concentração, a gente sabia que nós tínhamos que ser referência de comportamento. O jogador tem que se apresentar, jogar bem. Ele tem 90 minutos para mostrar como ele está. Quem vai julgar isso é a torcida lá no campo, os jornalistas, o placar, o técnico, tudo isso. A vida paralela do jogador, ninguém tem nada a ver. E a democracia corintiana queria mostrar isso. Você sempre compara, quando você está preso. Qual o seu objetivo primordial? Ficar livre. Não é o teu trabalho que é mais importante. O importante é o final do trabalho. Para nós, era o contrário. Quer dizer, o prazer era o jogo. A gente se prepara para o jogo. Quer dizer, era algo assim, de entrega total. 82 começou cheio de esperança. O Brasil levaria um timaço à Espanha e teríamos, enfim, eleições diretas para governador. Só que ninguém podia imaginar que a seleção brasileira, com o Magrão de capitão, seria enterrada junto com o futebol arte no campo amaldiçoado do Sarriá. Quando eu voltei da Copa, com uma bela numa decepção daquela, né? Foi como se voltasse pro colo da mãe.
Eu estava ansioso para chegar, voltar a jogar, ter contato com o nosso povo, ter contato com a nossa realidade corintiana, né? Demora a ser corintiano. E aquele segundo semestre foi fantástico. Vai pra bola, Zé Maria. Sobe Sócrates. Cai na área, complicação, atenção, Ataliba, Ataliba, Ataliba. Corinthians com o Casagrande, tentando Santa Cruz, cara, Zenon, atrás, o tiro! Que golaço, você viu, cara? Posição boa do Casagrande. Ah, rapaz, bate logo! Vai Zenon. Vai Bira, atenção, Pitão, o Corinthians vai bater de pé direito, gol! A gente entrava em campo com uma alegria que, olha, difícil de você entender, né? A sensação que ele tinha é que o prazer que nos dava ir a campo podia suplantar qualquer coisa. Porque era uma grande festa aí pro jogo, pra gente. A gente se reunia para a última refeição antes dos jogos, ia todo mundo que quisesse, família, filhos, ia tudo no mesmo ônibus. A gente ia para uma grande festa. Era trabalho, mas o espírito o prazer de tá indo para fazer aquilo que você gosta, era inimaginável. Eu não vejo muito o resultado em campo preservando o movimento. Eu vejo o movimento fazendo o resultado. A força coletiva conseguindo suplantar obstáculos que provavelmente não conseguiríamos se não tivéssemos aquele espírito. Muito bem. Olha o Corinthians. Veja o Zenon. Biro se mandou. A Taliba tá sozinho. Vai, Biro. Vai, Biro. Gol! Geralmente eles se encontravam depois dos jogos no hotel que alguns ficavam, a gente ia pra lá e ficava batendo papo, furado até. Era como uma família, ficava batendo papo mais 3, 4 horas até ir pra casa.
Nesse dia eu resolvi ir pro show. Nós íamos em todos os shows que tinham em São Paulo. De sexta-feira, se a gente concentrava no sábado, nós fomos ver a Blitz, Maria Bethânia, Djavan, Ney Mato Grosso, Moraes Moreira. Todos os shows, Caetano Veloso, todos os shows a gente ia. E da Rita, eu falei, pô, da Rita tem que ir, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí chegamos lá, sentamos, ficamos assim, não dava nem pra assistir direito o show, porque tinha muita gente no Ibirapuera. Ficamos na lateral do palco, assim. E aí, eu acho que foi o Casão teve a ideia maluca de dar uma camisa do Corinthians pra Rita. Só que ninguém tinha camisa do Corinthians. Aí eu olhei assim, tinha um cara no público com a camisa do Corinthians, no show, né? Eu cheguei no cara, falei assim, meu, vem cá, você não me dá essa camisa do Corinthians? O cara falou, porra, meu, você não é o Casagrande? Você joga no Corinthians, meu, eu não tenho a camisa, eu quero dar a camisa pra Rita Lee. Tá bom, eu tirei a camisa e deu pra gente. A Rita era corintiana, então nos chamou no palco, né? Chamou no palco e ela sabia da nossa história, um pouco do nosso posicionamento, então acabou unindo o útil ao agradável ali, né? Convidei ela para ir na final contra o São Paulo, numa troca, né? Falei assim, ó, nós vamos no seu show, você vai no jogo de São Paulo. E prometi que eu ia fazer o gol Rita Lee. Mas que coisa de peladeiro. Olha o doutor, ele viu a Taliba nas proximidades, Everton. Lá vai a Taliba, o Corinthians procura o terceiro. Passou por dois, vai invadir, se arruma pro pé direito, o perigo arrumou. Olha o gol de Casagrande, ninguém acionou nada. A liberdade de expressão voltava a ser um artigo de primeira necessidade. Apareceu uma porrada de banda nova na obstinada cena rock and roll. Os ventos de mudança e de democratização e tal, soprando muito através do canal da música. Naquele momento, a gente traz de volta para a música brasileira uma coisa que parou de acontecer em 68, que é um jovem de 18 anos cantar para um jovem de 18 anos. Tem o rock and roll com a minha língua e da minha idade. Ó que do cacete, eu gosto, eu tô gostando de ouvir isso. Não é que eu tô achando babaca, não. Tá legal o negócio. Um momento de revolução também. Eu tava crescendo ali, eu tinha 19 anos, eles também, as bandas principais. E praticamente nós surgimos e crescemos juntos. E estamos juntos até hoje. Porque no sonho ela me amava. E se acordei foi por descuido. Quando a gente começou a tocar, a gente não tinha a menor ideia que a gente ia ser profissional. A gente começou a tocar porque a gente gostava. E eu tinha na minha cabeça que eu seria músico profissional, mas eu não imaginava que eu seria parte de uma banda de rock. A gente não se reuniu, pra você ter uma ideia, pra tocar como assim, aquela coisa, uma banda... Vamos, pô, a gente gosta do Led Zeppelin, então a gente vai fazer um som parecido com Led Zeppelin. As bandas começam assim, na verdade. A gente começou que a gente nem sabia tocar guitarra nem nada. A gente resolveu formar uma banda para tocar as músicas que a gente compunha de violão, como toda a música popular brasileira. Né? Aí a gente resolveu que não, você vai tocar guitarra, você guitarra, não, 3 guitarras não dá, então eu toco baixo, então, que legal. Eu na bateria, tal, pô, mas na bateria não dá, não sei como é que faz. Mas quando eu cantar, porque eu também canto, então quando você cantar, você me dá o baixo, que eu toco atrás, você vai, e virou uma espécie de time de vôlei.
coladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca. Essa minha geração foi conquistando degrau por degrau, assim, um público maior e um reconhecimento, até virar uma moda, vamos dizer, e se tornar uma música representativa de um momento de abertura política também. Chegou a nova leva de aprendizes, chegou a vez do nosso ritual. E se você quiser entrar na tribo, aqui no nosso verso tropical, ter carro do ano, TV a cores, pagar imposto, ter pistolão, filhos na escola, férias na Europa, ter conta bancária, comprar feijão, ser responsável, cristão, convicto, cidadão, modelo, burguês padrão, tem que passar no vestibular, você tem que passar no vestibular, tem que passar no vestibular, tem que passar no vestibular. A democracia corintiana se fortalecia, encorajando o time a expandir seus limites e abraçar causas maiores. Eu também acho que o Sócrates, o Casagrande, o Vladimir, o Juninho e tantos outros começaram a perceber o seguinte: essa torcida não é uma torcida qualquer, isso é um bando de militante. Estava na hora, inclusive, eles se posicionarem não só sobre o bicho, não só sobre a concentração, não só sobre salário, não só sobre tabela de campeonato, sobre transmissão de televisão. Estava na hora de falar de país, de Brasil e ser ouvido. E aí, nesse momento, surgiu a ideia, eu falei, puxa vida, já que a gente não tem um patrocinador, vamos ter como patrocinador uma causa social, que é a eleição. Daí que surge a camisa Dia 15 Vote. Porque nós estávamos próximo da eleição de 15 de novembro, que seria a primeira eleição direta para o governo dos estados. Isso foi em 82. Em São Paulo concorriam Lula, Franco Montoro. A gente tinha consciência de que quanto mais gente votasse, mais a oposição apareceria, né? Quer dizer, que era, de certa maneira, uma campanha contra o voto nulo, né? Que a gente achava um equívoco naquele momento. Não podiam perder para o Maluf. É claro que provocou em pessoas que não estavam nem percebendo que o Brasil vivia numa ditadura, o torcedor da arquibancada, alienado, que torcia por torcer, salve o Corinthians, talvez alguns deles, pô, o que está acontecendo? Por que democracia corintiana? O advento da experiência da democracia corintiana no clube mais popular de São Paulo, um dos mais populares do Brasil, com a visibilidade que isso acarreta, de fato foi um fator de desestabilização do paradigma do ópio do povo e de todos aqueles que contavam poder utilizar o futebol nesse sentido, como uma arma, não é, no domínio cultural da classe trabalhadora. De alguma maneira, nós estávamos tirando proveito daquilo que nós fizemos no Corinthians e dizendo, por que não se faz no país? Eu acho que ali a coisa ficou clara, ficou extremamente politizada, que até então não era. Era um processo, digamos, de uma micro-sociedade que estava querendo se organizar melhor para ter condições de convivência mais satisfatórias e com a expectativa de resultados melhores. Se tocar, a posição é boa, pode virar, deixou para o pé direito, doutor, atenção, bateu, tocou. Da maior importância foi o fato de estarmos discutindo política com a linguagem do futebol num país de deseducados e ignorantes. A linguagem do futebol é universal nesse país. Ela nos unifica. Ela é entendida por todos. Quer dizer, a partir do momento que você está mostrando algo que possa ser assimilado por pessoas de diferentes níveis de socialização e de conhecimento, você está provocando um processo educativo fantástico. Eu acho que esse foi o principal aspecto daquele movimento, que ele provocou o melhor entendimento do que é ação política e provocou também a transformação que o país exigia. Quer dizer, nós conseguimos, de alguma forma, indiretamente, mobilizar essa população em torno de causas que seriam muito mais difíceis de serem atingidas caso não tivéssemos uma linguagem que fosse acessível.
Acho que foi a grande riqueza. O resto tudo é secundário. Na segunda-feira, quando eu cheguei no meu escritório, já tinha um telefonema do CND. Por que vocês puseram dia 15 votos? Foi uma maneira de a gente chamar, contribuir com a nação para o pessoal vir votar, né? Aí a palavra dele, olha, eu vou fingir que acreditei, insistiram isso, não põe mais, não mistura política, porque senão vai ter problema. A censura do governo militar que proibiu aquela camisa do Corinthians também era exercida com poderes ilimitados sobre o Rock Brasil pela doutora Solange, temida titular da censura federal. Durante toda a década de 80, existia uma liberdade de expressão, mas liberdade de expressão entre aspas, porque ainda existia censura federal. E o interessante é que a gente tentava driblar a censura, né? Era complicado, às vezes, para passar uma letra. Às vezes a gente tinha que mudar várias vezes uma letra para ela conseguir passar na censura e conseguir enganar a chefa lá da censura federal. O primeiro disco do Barão é um disco que tem uma música censurada. O refrão dela, eu falo assim, você precisa é dar. Isso é uma coisa que na música brasileira ninguém falava, ô mulher, vai dar aí, pô, para de encher o saco, sabe? Para de ficar regulando aí, fazer esse cu doce, né? Vai dar, né? E isso é uma coisa que você não tinha dentro da música brasileira. E aí essa música ficou parada na censura. Ela não aprovou lá, na época era da Solange, né? E aí a gente no disco cantou, Cazuza cantou, você precisa dar-se. Mas não foi aprovado também pela censura. Só que aí a gente falou, cara, ninguém conhece a gente, ninguém da censura vai parar para ouvir esse disco de novo, vamos cantar essa música desse jeito mesmo. E ela tá lá até hoje, com Você Precisa Dar-se. A gente já tinha música censurada, que a gente não pôde gravar no primeiro disco, né? A gente só veio a gravar no terceiro, que é o Cabeça Dinossauro. Bichos Escrotos, por exemplo, que depois virou um clássico e tal. Você apitar a febre, está coelhinho peludo, vão se fuder, porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Bichos escrotos saiam dos esgotos, bichos escrotos venham enfeitar meu lado. Moramos na cidade, também o presidente, e todos vão fingindo viver decentemente. Só que eu não pretendo ser tão decadente, e não, isso era uma coisa assim, impossível de passar na censura da dona Solange, né? E então você, na verdade, você mudava a letra, você botava assim, moramos na cidade, também o presidente. E nós todos vamos vivendo tão decentemente, como é bom estar aqui presente com o presidente. Né? Aí rolava o carimbo, ok, pode tocar essa música. E na hora de cantar, cantava a original. Ninguém entendia mesmo, o som era muito ruim. O som, às vezes, não era bom, mas a nova crítica especializada colocou o Rock Brasil no colo. A democracia corintiana não teve essa moleza. Essa história de jogador decidindo horário de treino, concentração e contratações não agradou aos mais conservadores, que preferiram apelidar o movimento de anarquia corintiana. Antes de chocar a sociedade brasileira ou a estrutura carcomida do nosso futebol, choca a imprensa esportiva de São Paulo. Você conta nos dedos de uma mão quem apoiou a democracia corintiana. E a cada derrota ou desclassificação do Alvinegro do Parque, o revolucionário modelo de autogestão era colocado em julgamento. Muita gente falava que aquilo ali não era uma filosofia de trabalho, que não era nenhum projeto, e sim uma bagunça. Que os jogadores queriam era sombra e água fresca. Ganhar é um detalhe. Isso foi uma frase que ficou também como frase da democracia corintiana. Era nada. Se não ganhasse, a gente não sobrevivia. O mundo caía, a imprensa caía, a torcida caía em cima da gente. A gente precisava ganhar. A democracia brasileira se reforçava com Tancredo, Montoro e Brizola, chegando ao poder contra a vontade da ditadura. Os milicos agora tinham que dialogar. Diálogo era o que não faltava na democracia corintiana, que abria as portas para um novo integrante.
Emerson Leão, presente em 3 Copas, chegava para comprovar que onde o goleiro pisa não nasce grama. Aí eu perguntei a quem conhecia o Leão o que achava de eu trazer o Leão. Sócrates jogou com ele na seleção favorável, Vladimir, perfeito, Zenon, Mário Travalini, Mafia, aqueles que... Zé Maria, os que o conheciam, pode trazer. Fui para o Sul, escondidinho, aí contratei o Leão. Contratei ao Fábio Koff. E o Koff me falou, você tem certeza do que você está fazendo? Eu cheguei entendendo que democracia tinha as suas obrigações, mas tinha as suas liberdades dentro da sua obrigação. Menos para mim. Então eu percebi que era o seguinte, olha, dentro da nossa democracia você pode fazer tudo o que você quiser, desde que seja aquilo que eu permita. Então isso estava bem estabelecido. E o pior de tudo, eu tinha que repetir o êxito. Porque se perdesse, quem seria o culpado? Leão. Nessa questão do grupo harmônico, a contratação do Leão criou um problema. Hoje eu tenho certeza que todo mundo que contribuiu nessa contratação se arrepende. Aqui está o Leão. Arrogante, orgulhoso, mascarado, prepotente, desbocado, personalista, mas um grande goleiro, um grande jogador de futebol e, a partir de hoje, nosso goleiro. Quem quiser falar, fale. Foi um tiroteio. Perguntaram para mim, olha, nós fizemos essa reunião por sua causa. Falei, por minha causa? Imenso prazer. Estou muito satisfeito por minha causa. Estou aqui só um mês. Não, pelas suas atitudes nesse um mês, pela maneira que você fala, da entrevista, você está desunindo um pouco o grupo. Eu? Desunindo um pouco o grupo. Vamos interpretar o que é isso. É porque várias pessoas já estão com você, já passaram para o seu lado. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, não me deixa mais do que um mês, não, porque senão vai passar 100%. Então acabou começando a se compor uma espécie de subgrupo liderado por ele, o que acabou formando uma tensão interna que não tinha durante o ano de 82. A minha hierarquia era o treinador, o diretor de futebol, o presidente e o torcedor, e mais ninguém. Não era um outro atleta que ia dar ordem ou mandar em mim. O Leão representava o futebol que a gente não queria mais, quer dizer, ele era aquele cara retrógrado, disciplinador, quem manda é o técnico, né? E não é assim, né? As coisas têm que ser conversadas, né? Até no futebol, né? Ensolarada tarde de domingo, quem foi ao Pacaembu não viu futebol, mas presenciou manifestações contra o imperialismo e, meio en passant, o primeiro comício pelas eleições diretas para presidente. Foi na porta do estádio do Pacaembu, quando teve o primeiro comício das diretas já, que geralmente não estão nos livros. Um pequeno comício, onde tinha muito mais barraquinhos, parecia mais uma grande quermesse aí na praça da frente do Pacaembu. Mais uma quermesse do que propriamente um movimento político. Não teve um público muito grande, foi uma confusão danada, né? Porque marcaram para o mesmo dia esse primeiro comício das diretas e tal, e um ato de solidariedade à Nicarágua. Eu lembro que nós fizemos aquela movimentação, ela foi muito importante, inclusive ela foi lá que nós recebemos a notícia da morte do senador Teotônio Vilela, que foi anunciado, inclusive, pelo Fernando Henrique Cardoso. Essa era mais feita pelo pessoal do PT. Naquele tempo, o PT era muito, ainda, talvez até hoje, muito sectário. Então, quem ia lá e não fosse do PT era vaiado. Eu fui representar o MDB, MDB, e não fui vaiado porque eu anunciei a morte do Teotônio Vilela, do senador. Primeiro comício das diretas, que nenhuma emissora tem, o que é muito engraçado. A gente teve esse faro jornalístico de estar ali presente e entrevistar todo mundo, né? O Lula, Hélio Bicudo. Tudo pela reportagem. Senhor Hélio Bicudo, o senhor gosta de discurso?
Eu gosto quando os discursos são pelas diretas. A gente não pode esquecer da fome que o povo está passando, não pode esquecer da necessidade, do desemprego, do homem do campo que é expulso da terra. Mas é preciso ligar de que esses problemas só serão resolvidos na medida em que a gente tenha as eleições diretas e escolha o presidente da República. Marcado em cima, ele consegue dar pro Vladimir. Boa bola pro Atali, olha aí. Bolão pro Sócrates. Esse jogo foi um jogo disputadíssimo. O Palmeiras teve inúmeras oportunidades para fazer gols, mas não fez. E o Sócrates, numa única oportunidade que teve, fez o gol. Birubiru, do peito pro chão. Sócrates pediu do lado de lá. Ficou indeciso. Tocou pra Sócrates. Virou bonito. Pode bater. Caprichou! Vencemos o Palmeiras e fomos para a final do Campeonato Paulista, enfrentando o São Paulo, mais uma vez na final de 83. Em sintonia com o espírito das ruas, a democracia no Corinthians não ficava só do vestiário para dentro. O time aproveitou a final do Paulista para tornar seu compromisso ainda mais público. Nós entramos para a partida final do campeonato em 1983 com a faixa ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Vencer ou perder, mas sempre com a democracia. A gente ganhava ponto na democracia. Com a vitória, mais força de grupo a gente tinha. A gente sabia disso. O time do Corinthians, com Leão, Alfinete, Mauro, Juninho, Vladimir, Paulinho, Birubiru, Sócrates, Eduardo, Zenon e Casagrande. E você imagina isso? Você saindo de um processo ainda de ditadura, que você não votava a presidente. Zenon vai pelo meio. Lançado o Zenon, limpou. Complica-se um pouco o Zenon. Vai deixar pro Magrão, atenção, bateu! Tínhamos um time inferior do São Paulo, tanto em 82 quanto em 83, mas muito mais forte, digamos, animicamente, né, por causa do processo que a gente vivia. E eu acho que foi isso que provocou a vitória tanto num ano quanto no outro. As vitórias corintianas valorizaram a equipe e propostas milionárias do futebol europeu eram uma constante ameaça à permanência de Sócrates do Brasil. Manchete do Estado de São Paulo. Sócrates na Fiorentina. Sócrates, o que você pensa dessa manchete? Há alguma coisa de concreto já? Há contatos, mas nenhuma definição. Portanto, não gostaria de discutir isso agora. Em Brasília, ainda era 1968, mas a emenda parlamentar do jovem deputado Dante de Oliveira propunha eleições diretas para presidente no ano seguinte e fazia do amarelo a cor da moda. Ele era um jovem deputado do Mato Grosso, né? Tinha participado do movimento estudantil, né? De toda aquela ebulição do período, né? E arriscou, apresentou uma emenda sem maiores pretensões e tal, que acabou ficando conhecida, né? Emenda das diretas, emenda Dante de Oliveira. E o Dante foi um símbolo e um catalisador de uma vontade que já era uma vontade nacional. O Brasil hoje é uma casa velha, antiquada, sem condições de moradia.
e precisa ser demolida. Então, precisamos demolir essa casa, construir outra, né, com concorrência pública. Concorrência pública, quer dizer, a população do país participar dessa concorrência para construir uma casa que ele espera que seja suficiente para ele poder viver bem e que nós possamos fazer uma casa maravilhosa. Eu acho que o caminho é esse. Frequentar comícios gigantes para falar mal do governo militar e pedir eleições diretas passou a ser então o programa de quem não aguentava mais ter a vida decidida pelos homens de fato. Era um momento de êxtase de uma sociedade. Não era de um partido político, de um governador, era da sociedade como um todo. A campanha das diretas já fez 2 sucessos musicais instantâneos. A Fafá resgatou os versos do hino nacional enquanto a juventude berrava. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente, tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Fazia uma crítica ao sistema e fazia uma crítica também ao povo, né? Quando eu falava, a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Um solinho meio esquisito, o cara cantando português errado, falando, pô, não sabe escolher presidente. Pô, a nossa música é tão boa pra cantar em passeata quanto caminhando e cantando. A gente faz carro e não sabe guiar, a gente faz trilha e não tem trem pra botar, a gente faz filho e não consegue criar, a gente perde grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. Governo neste país só será estável, só poderá existir mesmo com o voto do povo brasileiro. O grande momento de virada foi o comício da Praça da Sé. E havia tanta gente que os alto-falantes não tinham sido previstos para toda aquela massa. Pô, dali por diante era visível que a coisa ia estourar. O que mais me chamava a atenção era ver o caráter suprapartidário que existia dessa manifestação, quando Brizola discursava, quando Ulisses Guimarães discursava, quando Fernando Henrique discursava, quando Lula discursava. Era um momento de emoção muito grande para a população, assim, para todos nós, né? O que eu acho que todo mundo sabia é que precisava se colocar, que a gente tinha que sair daquela infância, daquela coisa de ser tutelado, daquela coisa de não poder decidir nada, entendeu? E eu acho que era esse grito que estava na garganta. O desejo maior, o grande tempero, era a vontade de conquistar de volta a democracia para o nosso país e o povo poder votar livremente para presidente da República. O comício, assim, que coroou as diretas foi o comício da Candelária. Tivemos 10, 15 mil pessoas na Praça Charles Miller, 80, 100 mil pessoas na Praça da Sé. Quando se chega à Candelária, acho que foi o mais emblemático. Ali nós sabíamos que era irreversível. Essas imagens que vocês estão vendo, impressionantes, são de uma Rio Branco completamente superlotada às 4h30 da tarde, apenas meia hora depois do início para a convocação
da concentração na Candelária. Até agora estão todos lá. Burocratas, estudantes, sindicalistas, motoristas, donas de casa, políticos, secretários de Estado. Todos pedindo direta já em faixas, cartazes, slogans e botões. A avenida toda tomada, todos os líderes políticos, todos os partidos ali, todos os intelectuais, todos os artistas, tudo se misturava. Não existia protagonismo, a protagonista era a democracia. A gente se abraçava, chorava, era uma grande festa. A campanha chegava à reta final com públicos cada vez maiores. No último comício das diretas, no Vale do Anhangabaú, compareceram 1 milhão de pessoas. Esses números todos, né, eles foram crescendo a cada comício, né? Então, eu me lembro de várias manchetes, né? Maior comício das diretas, maior, até chegar nesse que realmente foi o último e foi o maior. Hoje, olhando para trás, então, me lembro de uma final de campeonato. A cidade estava um alvoroço, né? Tinha muita gente lá no Anhangabaú. Eu fui de metrô, parei meu carro no metrô, desci lá, fui com um amigo, aí cheguei lá, já encontrei o Vladimir lá, aí subi no palanque assim, aí o Sócrates tava o Osmar Santos, aí eu olhava assim aquela multidão, falei, puta, cacete, meu, que coisa, Eu não tinha noção do que ia ser. Assim, é uma coisa difícil de explicar. Eu tava lutando por aquilo era importante para mim, mas eu não tinha noção que todo mundo, que 1 milhão de pessoas já tá lá apoiando aquilo, né? Quando eu cheguei, já não dava para andar. Quer dizer, não existia passeata. É impossível, porque tava todo mundo, já tava lotado dos dois lados. Fomos para o Anhangabaú para dizer para as pessoas que o atleta de futebol também é parte integrante da sociedade e quer que toda a população, a gente queria que toda a população participasse daquele momento. Em termos de impacto da nossa vida, eu não vi nada que tenha me causado impacto tão grande, a não ser o nascimento dos meus filhos. É difícil descrever o que a gente sente quando está tomado, né, pela emoção. É muito difícil. Quer dizer, na verdade, a gente passa a sentir as coisas com uma amplitude exagerada. Tudo é exagerado. E é como se estivéssemos sempre prestes a chorar, prestes a se entregar a alguma coisa. Eu acho que foi basicamente isso, quer dizer, eu flutuei ali. Flutuei o tempo todo. Passei aquilo que era o que eu tinha na mão, né? Segundo o Juca Kfouri fala, eu fui o único que arriscou alguma coisa. O que eu tinha na mão era aquilo lá. Eu queria demonstrar isso, o meu sentimento, o meu credo, né? Naquilo que eu pretendia para o meu povo. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Repita aqui, doutor. Repita aqui. Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país! Eu consegui perceber naquela passeata como é que se vai para uma guerra para morrer. Saca? Porque não se vai com o corpo, se vai com a alma. Tem perigo, olha o Casagrande, agora corre atrás. Agora é que eu quero ver. O Casagrande mudou pra Zenon, Sócrates. É o primeiro do Corinthians. Estou desempregado, estou desgovernado, a fome me faz mal, estou passando mal, mas vou entrar na luta, então cair na rua, já vejo a poluição, já está ficando perto, esse é o coração da máquina. Todos os brasileiros são estrangeiros, pois não podem votar para presidente. E aqui estou, então, não estou sozinho, não, é mais de 1 milhão, ninguém mais pensa, então, existe confusão. Gritos na multidão, é o fim da correção, gritos na multidão, pobre de irmão. Por isso, direta já, meus irmãos! Eu levarei a Brasília o recado de São Paulo. Como governador eleito pelo povo,
Vou dizer que 25 milhões de brasileiros de São Paulo querem as eleições diretas já. Todo mundo foi para Brasília, assim, com grande esperança, com uma alegria, assim, entendeu? Dentro do avião, eu me lembro, tinha um ambiente muito cívico, vamos dizer, uma coisa feliz. Você está acordando para ir para uma festa da pátria que vai terminar muito bem. Esse era o sentimento. E aí, no aeroporto, a gente já recebeu um tratamento que a gente viu que o buraco era mais embaixo, assim. A gente foi recebido na pista e tava o exército, tava a aeronáutica, todo mundo meio perfilado, você já descia meio num corredor polonês, assim, você entendeu? E nós, como éramos moleques muito travessos, a gente desceu gravando. Bom, e depois de fazer essa abertura, nós fomos convidados por um senhor de terno a ir até essa salinha que vocês estão vendo agora, onde ele apagou quase tudo que eu havia falado no aeroporto. Mas agora parece que as coisas já estão aparentemente normalizadas aqui em Brasília. Quem não pôde acompanhar a votação madrugada dentro foi dormir sonhando com um país mais democrático. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora, estamos meu bem por um triz. Pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro a tocar e a gente da volta, a mesa quer esgotado o tempo regimental para a duração. Senhor presidente, está encerrada a sessão. Uma sensação de você ter corrido uma maratona de meses e meses e meses e meses. E no final, na hora que você está pronto para subir no pódio, alguém foi lá e fez um truque, você entendeu? E ficamos todos ali com cara de bobos, mas o sentimento, inegavelmente, é muito amargo e de derrota. Apesar da mobilização nacional e da promessa do Magrão, a votação da emenda das diretas no Congresso foi uma das maiores brochadas da história. O primeiro momento após o anúncio da rejeição da emenda foi de silêncio absoluto. Depois vieram os gritos de revolta. E então foi cantado o hino nacional. Algumas pessoas com os olhos cheios de lágrimas. Uma barbaridade dessas da história política brasileira, aquilo ali não ter sido aprovado na época, porque era um clamor da população, né? O povo estava na rua como não tinha estado desde a década de 60. Até porque não podia estar, né? Porque ia apanhar muito. Mas naquele momento não tinha policial para bater naquela quantidade de gente. A gente criou uma ilusão, né? Que ia passar a emenda. Havia um sentimento muito forte, né? Nas capitais, nos lugares que você trabalhava, movimento de rua, os comícios. E, de repente, tomar uma trauletada dessa deu um desânimo, né? Uma desesperança. E eu tinha certeza que santa ingenuidade, eu tinha certeza que ia passar a emenda constitucional. E aí fiquei absolutamente frustrado. É uma das vezes que eu me lembro que eu mais chorei.
ressaca cívica foi geral. Assim como o sonho das diretas, a democracia corintiana também acabou se desmanchando no ar. Faltaram resultados e faltou o Dr. Sócrates, inevitavelmente vendido para a Itália em maio de 84. E o que dizer num momento de tanta emoção, Sócrates, como esse movimento todo que você implantou no Corinthians, a vontade de ficar, caso realmente fosse escolhido pelo povo o presidente da República, tudo isso? Tudo isso é válido, tudo isso faz parte da minha vida, mas é passado. Eu pretendo fazer muito mais no futuro. Sem dúvida alguma foi o período mais rico que eu vivi, aquele que proporcionou praticamente tudo o que eu sou hoje, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto ativista de qualquer coisa que seja, eu aprendi ali. Essa experiência foi única no Brasil, no momento que era importante aparecer. Fazer hoje seria também ótimo, mas não teria a importância política que teve naquele momento. Aquilo deixou muitas lições para o futebol e para a política. Então eu diria que faria tudo de novo, tudo que eu fiz, eu faria, e que disse, faria tudo de novo, porque isso faz parte de mim, não tem jeito. O Brasil renasceu ali, né? O Brasil de hoje, se você olhar o Brasil de hoje, é muito fruto daquela época, né? E porque deu certo. Porque se o time não era bom, tudo que a gente está falando aqui, a gente ia falar, lembra aquele bando de bêbados que não se concentrava e não jogava porcaria nenhuma? Pois é, a gente está falando de algo que ficou. Que aquilo a gente não sabe quando começou, mal sabe quando terminou e terminou não tão bem assim, mas o que ficou nesse verão do amor corintiano por 2 anos é o que ficou não para o Corinthians nem para os atletas, é para o futebol brasileiro. Mais que para o futebol. É para o Brasil do futebol. É para o brasileiro. Para todos aqueles que lutaram desde 64, que morreram, que sumiram, que foram torturados, que foram presos, todos aqueles que foram exilados e tal, a democracia corintiana bateu o pênalti. Eles fizeram todas as jogadas. Só que na hora de bater o pênalti não tinham mais força. Estavam já exaustos de tanto apanhar. Aí surgiu um grupo ali, no Corinthians, que era a democracia corintiana, que nada mais fez de importante do que bater o pênalti que o time anterior tinha construído. A bola já estava no pênalti faz tempo. Só que não tinha ninguém para bater. A gente pode definir como o período em que o país voltou a sorrir. A tentar se reencontrar, a tentar se reconstruir, a encontrar seu caminho. Ainda estamos passando por esse processo, mas o sorriso ali voltou. Um sorriso substituiu muitas lágrimas. Da frustração das diretas para cá, a democracia brasileira se consolidou. Mas o pior da ditadura ainda sobrevive. Na alienação promovida pelo Estado e pela mídia e nos métodos brutais das polícias militares. É preciso seguir lutando.
por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Até me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Até quando esperar? Até me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Vigiar teu carro, te pedir trocados, engraxa seus sapatos. Posso vigiar teu carro, te pedir trocados, engraxa seus sapatos. Ajoelhar, esperando a ajuda do divino.